Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Em primeiro lugar, agradecer as pessoas que se manifestaram e que me congratularam com o velhinho aqui, com 77 anos hoje. Muito obrigado a todos e que Deus dê em dobro aquilo que a mim foi desejado. E a vida continua, né? Eu estou aqui brigando para 77, pegar pelo menos mais 7 aí, né? Tal, de lambuja. Até lá incomodar bastante, encher o saco aqui, né? Tem muita gente que não gosta, que acha que velho tem que cuidar de neto, que tem que se aposentar. Eu, enquanto tiver saúde, disposição e cabeça, vou ficar aqui, né? Perturbando muita gente, tentando transferir algum conhecimento obtido nessa quase século aí. E aproveitando para aprender também, né? Que a gente morre e não aprende 10% daquilo que deveria aprender. E eu estou aí já nos 9%. Programação do aniversário de Campo Grande, 120 anos. Nesta terça-feira, dia 6 de agosto. Já aconteceram esses eventos. Estão acontecendo a imersão tecnológica, capacitação em tecnologia para os servidores do município. Começou às 8 horas da manhã, vai até às 5 lá no auditório do MPCG. Às 8h30 teve o lançamento do concurso de fotografia Campo Grande Sustentável, edição Arborização Urbana. Às 8h30 teve uma peça teatral, Transitando em Paz nos 120 anos da cidade morena, lá na Escola Estadual Luísa Vidal Borges Daniel, no Bom Jardim. Às 9 horas, Portal Mais Obras, informações completas sobre as obras por meio de QR Code. QR Code é aquele código da internet. Às 14 horas, Clube do Setinha, lá na Escola Tereza Noronha de Carvalho, no Parque do Lajeado. Às 2h30 da tarde, entrega de certificados de conclusão de cursos promovidos pela Sege Zegov, na Câmara Municipal. Às 15h30, peça teatral na Escola Municipal Professora Renite de Sena Nachife, no bairro Centro-Oeste. E às 18h30, encerrando a programação do dia, entrega da premiação dos campeões das 7 regiões da Copa Campo Grande de Futebol Amador, lá no auditório da Casa da Ferrovia, na Calógeras. Esta programação de hoje, do aniversário de Campo Grande, são 120 anos, uma grande agenda de eventos, né, programados pelo prefeito Marquinhos Trades, que vai até o dia 31 de agosto, né? Dia 26 é o ápice, né? Tem o desfile, tem tal. E no decorrer desse mês, várias obras serão entregues à população. O prefeito Marquinhos Trades preparou uma programação, uma enorme programação, e tem muita coisa para entregar, né? A verdade é essa. O prefeito encontrou a cidade com enorme dificuldade, depois de uma gestão desastrosa do Alcides Bernal,
do Gilmar Olarte, e coloca, depois de colocar o município em seu respectivo lugar, né, do ponto de vista, sobretudo das finanças, ele pode desenvolver um programa que não é um programa tão audacioso, mas é um programa possível de se realizar dentro de uma gestão parcimoniosa, né, uma administração com muita responsabilidade, uma administração sem meter a mão no dinheiro do povo, uma administração honesta. E é muito mais difícil fazer as coisas hoje honestamente do que fazer na base da roubalheira, da corrupção. E o Marquinhos tem essa atenuante aí. É um prefeito que não que respeita o dinheiro do povo. A gente que vem de uma quadra de prefeitos irresponsáveis e encontra um prefeito que respeita, quer dizer, perfeitamente conectado com a época em que vivemos, que a população, o povo, a sociedade exige honestidade, exige moralidade na administração pública. Está de bom tamanho a administração do Marquinhos Tratos. Parabéns a ele. A gente vive, no meu comentário de hoje, daqui a pouco na difusora, na Bronca Total, uma coisa que eu já falei aqui e que vou repetir. A gente vive hoje no Brasil uma coisa um atavismo muito equivocado até, muito superado, que é essa questão do ódio. Aliás, um ódio que se esparrama pelo mundo inteiro, né? Porque o Brasil termina se contaminando por esse ódio, quando podia ficar fora, não tem nada que nos leve a alimentar essa intolerância, né? Intolerância contra irmão. Eu tenho tentado fazer aqui neste programa e também na minha participação nas redes sociais uma comunicação independente, uma comunicação como eu sempre fiz. Eu nunca fiz nada diferente do que eu faço hoje. A gente tem sempre alguma repercussão, mas é muito menos do que aquilo que a gente fazia no passado. Eu sempre critiquei, eu nunca fui um comunicador lambedor de bota, puxa-saco de política, nunca gostei. E sempre fui muito respeitado pela classe política do Brasil, porque sempre tratei o político como deve ser tratado, sem nenhuma agressão, sem nenhum xingamento, sem nenhuma manifestação de ódio ou fanatismo, tratando como é tratado eu respeito o político brasileiro, como respeito o militar brasileiro, como respeito tudo que é do Brasil, a justiça brasileira. Agora, a gente se depara no decorrer do debate com pessoas que primeiro que entendem muito pouco de política. Aliás, o grande mal do brasileiro é entender pouco de política. A maioria vai atrás, né? Vai atrás, ouve tal. É como se o discurso do político fosse um anúncio de sabonete, né? Um produto qualquer que a pessoa cria preferência porque achou o discurso bonito. Como se fosse uma pregação religiosa, né? Tem pregador aí que termina enriquecendo mesmo, ficando rico, em cima da pobreza de conhecimento das pessoas. Pessoas que são diariamente lesadas pelos chamados pregadores midiáticos.
e que se sentem satisfeitos por isso. Agora, na questão política, é muito lamentável, né, que isso aconteça, porque a gente vive hoje um regime democrático, mas com muito medo de que a fragilidade dessa nossa democracia não suporte a pressão daqueles que querem acabar com a democracia, daqueles que querem dividir a nação, dividir as pessoas. Eu vejo aqui na rede social, por exemplo, a gente faz uma postagem de uma coisa que não tem, que não ofende, que serve até de orientação para quem está administrando, já vem, né, o pessoal, a tropa de choque, para tentar desestabilizar, não o tema, mas desestabilizar o comentarista, né, o crítico, tal, com um linguajar estereotipado e que termina, além de não mostrar, de não educar, termina criando um clima de intolerância, de fanatismo, de fundamentalismo, estimulado pelo próprio presidente da República. Nosso presidente aqui, o Bolsonaro, eu não tenho nada contra ele, não. Enquanto ele estiver agindo de acordo com a Constituição, de acordo com as leis do país, terá toda a minha compreensão. Terá até meu apoio. O meu apoio, que é pequenininho, mas somado com outro, com mais outro, já termina ficando um apoio de tamanho razoável. Eu não vou tolerar, não vou admitir e vou às últimas consequências se a democracia brasileira se sentir ameaçada. Aí não vai ter o homem comunicador conciliador, conciliador social-democrata, conciliador do centro. Vai ter um combatente em favor da democracia e do Estado de Direito. Mas eu vejo com preocupação, por exemplo, quando o presidente da República chama, por exemplo, o nordestino de Paraíba, pejorativamente de Paraíba. Aí ele vem hoje dizer, não, porque os governadores estão querendo dividir o Nordeste, dividir o país. Os governadores, está aqui no noticiário de hoje, declarações dele dizendo que os governadores do Nordeste querem dividir o país. Quando, na verdade, quem iniciou esse negócio de dividir o país não foram os governadores. Essa história do Paraíba tem que ser explicada. Quando aparece o presidente da República para mudar o presidente do INPE, eu não sou contra que mude, não. Aliás, eu acho que o Bolsonaro cometeu um erro estratégico, né? Ele devia ter mudado tudo isso na hora que ele entrou. Entra, troca tudo. Por quê? Porque o pessoal que está no governo e que vem de governos anteriores, quer ou não tem compromisso direto com a nova política do Bolsonaro. Tem que tirar mesmo, tem que trocar. Agora tirar como ele está tirando, como aconteceu no INPE, por exemplo, é preocupante. Porque ele tira e deixa muito claro que pode esconder dados do desmatamento da Amazônia. Que pode esconder, porque você não impede os dados porque eles vêm no satélite. O satélite é que vai lá, procura e acha. Você não desvia a rota do satélite. Ele tem uma rota cientificamente
determinada e que vai lá e marca. Se tiver alguém desmatando, ele vai focar. Agora, você pode esconder esses dados. E o meu receio é de que esses dados sejam escondidos para mostrar uma outra realidade na Amazônia. E eu ontem, na entrevista que participei com a senadora Simone Tebet, deixei bem clara essa preocupação. Porque as pessoas jogam tudo em cima da Amazônia. A Amazônia está... Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia é a principal referência ecológica do Brasil e do mundo. Eu vejo aqui, por exemplo, alguém, não, porque os estrangeiros estão preocupados com a Amazônia, por que não se preocuparam com desmatamento na Europa, nos Estados Unidos e tal? Talvez por isso eles estejam preocupados com a Amazônia. Porque se tivessem tido preocupação com os Estados Unidos, com a Europa, talvez Estados Unidos e Europa não tivessem o problema que tem hoje, né, de clima, de mudanças climáticas altamente comprometedoras para o futuro próximo. Agora, nós não temos que preocupar com a preocupação deles. Tem um fundo amazônico, por exemplo, que a Alemanha e a Noruega financiam um fundo com muitos milhões de dólares para acompanhar, controlar, se possível, o desmatamento na Amazônia. Longe de mim ser contra o desenvolvimento sustentado da Amazônia. Que dá para você fazer muito bem sem fazer o que é feito lá hoje. Motosserra e fogo. Motosserra e fogo. É o que está acontecendo na Amazônia. Não é agora não é no governo do Bolsonaro que está acontecendo. O pessoal não, porque tem nada a ver. Nada a ver. A preocupação é porque o Bolsonaro é o presidente da República. Quando era o Temer, a preocupação era com o Temer. Quando era com a Dilma, a preocupação era com a Dilma. Quando era o Lula, a preocupação era com o Lula. Agora a preocupação hoje é com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o presidente da República. E deu vários sinais, desde a campanha eleitoral, de que vai mudar a política de preservação da Amazônia. Já falou isso muitas vezes, já sinalizou isso. Quando, falei ontem aqui, eu repeti, protegeu os madeireiros. Protegeu os madeireiros por ocasião em que o equipamento desses madeireiros ilegais foram destruídos por fiscais do IBAMA. E tem seguidamente passado, né, informação de tendência, né, de que vai mudar a política da Amazônia. E isso preocupa. Porque toda mudança pode ser aceita, desde que obedeça, né, a tecnologia moderna de sustentabilidade. Não tem problema nenhum. Ninguém é contra, né? Agora não se pode fazer na Amazônia o que se foi feito no norte do Paraná, no Mato Grosso, no norte de Mato Grosso. Chega lá, enfia a motosserra, o trator, o correntão e taca fogo. Primeiro porque a Amazônia tem um solo totalmente diferente do solo do norte do Paraná, do oeste de São Paulo. Depois porque lá no norte do Paraná foi feito errado. Não é porque fez errado lá que vai fazer errado aqui. Se a gente tem que ter tecnologia para desenvolver, vamos desenvolver. Não pode, porque custa caro. O desenvolvimento sustentável custa caro. Não tão caro quanto o desenvolvimento predatório para o futuro próximo.
Então ninguém, né, é contra que se desenvolva, que se tenha um desenvolvimento na Amazônia, mas desde que seja um desenvolvimento sustentado, um desenvolvimento que não agrida o meio ambiente, um desenvolvimento que não comprometa, né, o clima fora da Amazônia. Agora, se eu tenho a preocupação com a Amazônia, eu tenho muito mais preocupação com o Pantanal, com Bonito. Porque a hora que você afrouxar, relaxar a fiscalização, abrir a fiscalização, a predação, o desmate lá na Amazônia, oficializar isso, vai abrir aqui também. Vai abrir também no Pantanal. Vai abrir também em Bonito. Duas regiões que correm o risco de perder suas características principais, que é o turismo. Que são o turismo. E acaba do dia para a noite. O Pantanal começar a fazer os arrombados, fazer açude, plantar capim, reflorestar, plantar cana. Acaba do dia para a noite, do ano para outro. Por quê? É uma área extremamente sensível, que tem que cuidar igual cuida uma criança. Bonito. Bonito se não tiver a atenção, o cuidado, a fiscalização, se flexibilizar, acaba Bonito. Acaba. Dia desses aí, já foi, mesmo antes da posse do Bolsonaro e depois, imediatamente após, já foram publicadas reportagens, não só pela Rede Globo, porque aqui se fala Rede Globo, o cara já não é Rede Globo, Globo Lixo e tal, mas por todos os órgãos de imprensa do Brasil, da ameaça sobre a água, a qualidade da água do Rio da Prata, do Rio Formoso. Qualidade esta maculada pela presença do agronegócio predatório na região. O fazendeiro não teve a responsabilidade sequer de fazer curva de nível. O que aconteceu? Todo aquele barro, aquela terra arada, foi arrastada para o rio. E a transparência da água, a qualidade da água de Bonito, é o seu principal item para atração como destino turístico, um dos maiores destinos turísticos do Brasil. Se não o maior destino turístico contemplativo do Brasil, que é a região da Bodoquena, né, que engloba Bodoquena, Bonito, tal, Jardim, toda aquela região, aquele complexo turístico, que é a maior riqueza, veja bem, a maior riqueza que nós temos aqui em Mato Grosso do Sul em termos de atrair pessoas de fora. Então, quando eu falo aqui da preocupação com a Amazônia, me preocupa muito o Cerrado, que já foi praticamente destruído. Me preocupa o Pantanal. Me preocupa Bonito, a Mata Atlântica. Está provado, cientificamente, que para o Brasil triplicar a sua capacidade produtiva, sobretudo de grãos e de pecuária, não precisa desmatar mais nem 1 metro. Nada.
Basta recuperar a área degradada que tem no país. Gastar dinheiro com investimento na terra, para que essa terra não se transforme em deserto. Daqui a pouco nós estamos com um Atacama aí. Já temos a grande dificuldade no Nordeste, que assolado por uma seca crônica. Aí vamos ter dificuldade, a hora que você desmatar mesmo a Amazônia, vamos ter dificuldade para chover aqui. Para chover, principalmente em São Paulo. As chuvas paulistas devem-se praticamente 80% ou 90% à nuvem que vem da região amazônica. E não é o Sérgio Cruz que está falando isso, não. São todos os homens que mexem, especialistas em clima. São eles que falam isso. Consulta qualquer um que ele vai dizer. Porque isso aí é elementar, é primário no aprendizado de clima. Então, a hora que você... E São Paulo tem que estar preocupado com isso. São Paulo tem que investir em desenvolvimento sustentado na Amazônia, porque senão São Paulo vai virar deserto. É isso aí que eu fico preocupado com o problema do Brasil, essa divisão, essa intolerância, essa tentativa de driblar aquilo que é correto, né? Aquilo que é certo. Não é o politicamente correto, o que é certo e o que é errado. Driblar, não. Tentar convencer a opinião pública de que não há desmatamento. Quando, na verdade, a política do governo é para que haja desmatamento. O que a gente quer é que o governo seja sincero. Não, a política vai ser... qual é a política do governo para a Amazônia? Você sabe? Você que votou no Bolsonaro, que defende o Bolsonaro, você sabe qual é a política que ele tem para o desenvolvimento da Amazônia? Qual é a política dele para o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? Qual é a política dele para o turismo contemplativo? Ninguém sabe. Ele diz uma coisa, depois diz que não é aquilo que é a... A gente realmente não sabe. E a gente tem o direito de saber. Não é porque... tem que entender, isso aí o Bolsonaro devia saber, as pessoas ligadas a ele precisam saber que o Bolsonaro, como muitos entendem dentro da bitola, né? Ele não é o presidente daqueles que votaram nele. Ele é o presidente do Brasil. Mesmo que você não reconheça, ele é o presidente do Brasil. Porque é você que votou nele. É você que não votou nele que pagam o salário dele. Que paga o salário dos ministros. Que paga o salário dos deputados. O salário dos senadores. Então você tem este governo, como qualquer outro, tem a responsabilidade de prestar conta para todo mundo. O que ele vai fazer nesta área? O que ele vai fazer na economia? A gente precisa saber. Saber para concordar, discordar, participar e, se possível, contribuir. Porque acima da ideologia da esquerda, da direita, existe uma nação. Porque acima da nação existe um Estado democrático de direito, que nós conseguimos e nós vamos manter. Nós vamos ter que manter. E o presidente tem que assumir o compromisso. Olha, qual é a do Bolsonaro? O que ele quer ser? O que ele vai fazer?
A gente volta depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul. Até lá. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá mais tempo. E aí eu via que as mães já não... Pois é, voltando aqui com o programa Sérgio Cruz pela viamorena.com, como eu vinha dizendo, esse programa aqui é um programa para o debate, né? Eu quero debater, quero discutir com as pessoas, quero ter informação das pessoas, quero passar informação para as pessoas e quero debater também com as pessoas sobre os vários assuntos, seja contra, seja a favor, de preferência contestando, né, para que a gente possa estabelecer o debate. O importante nisso aqui é aquilo que a gente debate, que a gente discute, porque as pessoas tomam conhecimento e sabem. Eu falava aqui do problema dos migrantes, né? A gente vive hoje, o mundo vive hoje, sob tensão problema migratório. A migrante em todos os países do mundo, mesmo os países em guerra, né? As pessoas que migram para dentro do próprio país, nos acampamentos e tal. Então, refugiados, o termo é mais apropriado. Hoje o termo mais apropriado é refugiado. O cara que sai do país dele, vai para um país vizinho, de repente se refugia dentro do próprio país. Nós tivemos aqui
Estava vendo ontem na televisão, na cerca de 32 no Nordeste, houve refugiado dentro do próprio Nordeste. O governo refugiava as pessoas. Pegava os flagelados pela seca, juntar, colocar tudo num lugar só. Na promessa de que junto ficava mais fácil, no receio de que todo aquele povo fosse no Ceará, né? Fosse para Fortaleza. Então, distribuíram vários acampamentos de refugiados pelo interior do Ceará. Só que não dava nada, o povo, a maior parte morreu de fome, de doença. Ninguém quer ser, a verdade é que ninguém quer ser refugiado, e muito menos dentro do seu próprio país. A gente vive aí uma fase de guerras, de crises, né? Crises na América Central, que tem levado milhares de pessoas para o México e do México para os Estados Unidos, ou pelo menos a tentativa de entrar nos Estados Unidos. É muito difícil, né, entrar nos Estados Unidos. Há uma política repressiva muito acirrada e até um ódio da população contra migrantes. Um dos atentados havidos semana passada nos Estados Unidos ocorreu em manifestação de ódio contra migrantes, contra refugiados. Num país onde é menor o número de refugiados, por exemplo, eu estou vendo com a lista aqui de refugiados. O país que tem mais refugiados é a Turquia. Fica ali nas proximidades da Síria, né? Divisa da Europa com a Ásia. E há uma tendência mais perto, né? Então o pessoal é para a Turquia. Tem o Paquistão, Uganda na África, tem 1.100.000 refugiados. E é um país miserável, pobre, que refugia, que aceita o refugiado. Sudão, a Alemanha tem 1.060.000 refugiados. Agora você imagina o povo alemão, um povo historicamente racista, aguentar esse mundo de refugiados lá, negros, árabes. Tá lá, quer dizer, o governo está suportando. E alimentando os partidos de extrema-direita, né, que se dão muito bem com esse tipo de comportamento, esse tipo de situação. O Irã, o Líbano, Bangladesh, Etiópia, Jordânia. Agora, onde há mais pedido de solicitação para imigração, são os Estados Unidos, que tem aqui 254.300 solicitações e que não atende. Lá nos Estados Unidos você entra na marra, ou escondido. Depois vem o Peru, não sei porque o Peru com tanta 192.500 solicitações. Vem a Alemanha, né, em terceiro com 161, quase 162.000 solicitações. França, Turquia e em sexto lugar em pedido de solicitação, em 2018, né, que não se sabe, não tem estatística de 2019, vem o Brasil. Então a gente aqui está na tênue linha do problema da migração dos refugiados. Nós temos aqui o caso da Venezuela, temos o caso do Haiti, que é um pouco menor,
E temos até da África, né? Muita gente da África, vem da África para cá. É uma situação muito sensível que a gente tem que tratar sem radicalismo para evitar que aconteça aqui no Brasil o que já tem acontecido em outros países, onde um ataque de xenofobia tem jogado setores extremistas contra os refugiados. Como já citei aqui o caso norte-americano, onde vários refugiados foram atacados por um terrorista doméstico, chamado terrorista doméstico. É porque tem agora terrorista internacional e tem o terrorista doméstico. Terrorista doméstico que é tão nocivo quanto qualquer outro terrorista. Mas é preocupante o terrorismo, de um modo geral, principalmente no Brasil, que hoje é um país que está a alguns metros, né, de ter acesso com muito mais facilidade à arma de fogo, oficialmente. Então, à medida que o pessoal tiver acesso à arma de fogo, aí o pessoal... Será que vai acontecer? De repente não acontece nada, né? Torcer para que a arma de fogo não seja utilizada para fins políticos, religiosos, que seja um instrumento de defesa pessoal, como é inocentemente pregado por quem defende, né? Eu não gosto de fazer crítica, mas veja bem, essa coisa aí do presidente da República negociar a aprovação do filho dele para embaixador em Washington, é bom que fique claro o seguinte: eu não sou contra, não. Eu até acho que o Bolsonarinho lá, o Eduardo Bolsonaro, é preparado para isso. Eu não vejo nenhuma dificuldade do ponto de vista de preparo, de representar, sobretudo politicamente, representar o Brasil nos Estados Unidos. Não sou contra, não. Aliás, eu defendo mais ainda a alternativa apontada pelo Bolsonaro, caso o filho dele não passe no Senado, que é nomeá-lo ministro das Relações Exteriores. Eu concordo com ele, até nisso. Até porque, na minha opinião, o Eduardo Bolsonaro é muito mais bem preparado do que o Terra Plana que está lá. O Terra Plana que está lá, que é um lambedor de coturno, que é um puxa-saco do governo, e que no lugar de cuidar da sua responsabilidade, fica aí defendendo teorias absurdas, né, como essa da Terra plana. Botou até na cabeça do Bolsonaro que o Hitler tinha sido um líder comunista na Alemanha. É um absurdo, né? Então, no lugar dele, né, o Eduardo Bolsonaro cabe de bom tamanho. Eu acho até que é muito mais importante, seria muito mais importante para o Brasil que o Eduardo Bolsonaro fosse realmente para o Ministério das Relações Exteriores. Agora, nada contra ele ser embaixador dos Estados Unidos, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Nada contra. O que me deixa preocupado e até perplexo é a negociata que estão fazendo aí para
para forçar a aprovação do nome no Senado. Não sei se você sabe, mas o embaixador, para ser aprovado, para ser nomeado, ele precisa passar antes por uma sabatina. Pela sabatina do Senado. Tem a sabatina, tem uma votação, e ele tem que ser aprovado. No governo da Dilma teve um embaixador lá para os Estados Unidos que foi reprovado, não passou. E não tinha nada a ver, até porque era um diplomata de carreira, mas tem a questão política. Agora eu vejo aqui no site do G1 a notícia de que auxiliares do presidente Jair Bolsonaro admitem nos bastidores que faz parte o governo ceder ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, na indicação de 2 nomes para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, se quiser facilitar a aprovação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil dos Estados Unidos. A indicação de embaixadores, como eu disse, tem que passar pelo Senado, responsável por aprovar ou não os nomes enviados pelo presidente da República. Nesta terça-feira, ministros do governo disseram ao blog da Andréa Sadi que esse tipo de negociação com o Senado é normal e não vai interferir na qualidade, entre aspas, dos indicados conselheiros do CAD, órgão responsável pelo combate a abusos do poder econômico. Governistas rejeitam classificar as tratativas com o Senado como toma lá da cá. A negociação em questão é a seguinte. Em maio, os ministros Paulo Guedes da Economia e Sérgio Moro da Justiça enviaram ao Senado 2 nomes de candidatos a conselheiros do CAD para serem sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Acontece que Alcolumbre não foi consultado pelo Executivo a respeito dos nomes e o Senado não pautou a sabatina dos indicados na comissão. Quem pauta é o presidente. Após a queixa chegar ao Planalto, em meio aos movimentos por apoio a Eduardo, vai acompanhando, isso é grave, hein? Bolsonaro abriu diálogo com Alcolumbre e sinalizou que o presidente do Senado participará da escolha dos indicados ao CAD. O período de retirada das 2 indicações do CAD foi publicado na quinta-feira, dia 1º no Diário Oficial. O órgão tem 7 integrantes, sendo 6 conselheiros e o presidente do CAD. Atualmente, o Conselho está sem quórum para julgar casos pendentes, já que o mandato de 4 conselheiros se encerrou e o tribunal aguarda substituições. Parlamentares ouvidos pela reportagem avaliam que o gesto do presidente de incluir Alcolumbre na negociação dos nomes facilitará a celeridade da aprovação do nome de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos assim que o nome for encaminhado ao Senado. Isso aqui, é absolutamente normal. Se acontecesse no governo do Lula, se acontecesse no governo da Dilma, do Fernando Henrique, do Temer, seria absolutamente normal. Não é normal neste governo,
Porque esse governo, ele que assumiu o compromisso, eu não pedi para ele assumir o compromisso, ninguém pediu. Ele assumiu o compromisso de fazer tudo na transparência e evitar o tomar lá da cá. Agora, isso aqui é tomar lá da cá. É claro que é. Eu vou pautar, mas eu quero 2 nomes. Eu vou caçar, apresentar o pedido de cassação, mas eu quero isso, vou deixar de apresentar o pedido de cassação, de pautar o pedido de impeachment, mas eu vou querer isso, isso, isso. Não é tomar lá da cá? É claro que é. Agora, o que o governo tem que ter coragem de assumir é que ele faz a política normal, igual os outros fizeram. Reclamam aqui quando eu falo de... Falando aqui de queimada, mas os outros também fizeram. Tudo bem. Só que os outros fizeram errado. Fizeram errado. Eu fiz errado. E o compromisso do novo presidente, como candidato, era fazer certo. Não vou aceitar tomar lá da cá, não vou aceitar. Agora isso aqui é característica do tomar lá da cá. O presidente tem os nomes dos conselheiros. A ele compete pautar, e só ele. O que eu acho errado. Eu acho que a pauta tem que ser feita pela mesa diretora. A mesa, não o presidente, só o presidente, a mesa inteira. Quem é membro da mesa? Então, são 6, 7 membros, então vamos 6, 7 membros decidir a pauta. Mas é o presidente que decide. Aí o presidente pauta, mas vai pautar se o governo der a ele, presidente, o direito de indicar 2 nomes. Aí ele pauta. Se não der, não pauta. Fecha o CAD por falta de quórum, mas ele não cede. Aí o presidente, não, vamos conversar. Eu vou dar 2 cargos, você indica os nomes, aí você vota, encaminha a votação. Isso aí não é tomar lá da cá. Isso aí é patifaria. É sacanagem. É crime. Esse favoritismo, essa troca, né? Você faz isso que eu faço aquilo. Em nome do governo, em nome do entregar, não pertence ao Bolsonaro, não pertence ao Alcolumbre, pertence ao país, à nação, e essa que deve ser respeitada. Então isso aí, são coisas que aos poucos vão dando aos críticos do governo pasto suficiente para se ruminar todo esse processo de legitimidade, de moralidade pública, de ética que se pretendeu e que muita gente defende. Tem muita gente que defende essa patifaria aí do Alcolumbre. Tem muita gente que defende. Mas tem muita gente de bem que não defende. Mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, muitos que votaram no Bolsonaro, que não aceitam isso. Que votaram de graça, votaram na pura consciência de que estariam votando numa pessoa que ia fazer a nova política. Mas o que está acontecendo aí é a mesma política de sempre, a velha política. Toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Primeiro foram as emendas. Não, mas a emenda era impositiva, tinha que liberar as emendas. A emenda era impositiva, mas ela tem até o fim do ano para ser liberada. Até o fim do ano, mas os deputados quiseram antecipar. Ou antecipam, nós não votamos a reforma da Previdência. Mas esse dinheiro aí vai para os municípios, para os estados. Vírgula, tá? Vírgula, eu conheço essa história aí.
conheço essa história de que vai para o estado, vai para o município e tal. Eu conheço essa história. E todos nós conhecemos. Todos nós sabemos o destino desse dinheiro. Que não vai só para estado e para município, não. Todo mundo sabe disso. Precisa ser muito ingênuo para acreditar que esse dinheiro vai todo para estado e para município, que esse dinheiro vai para obra, vai para serviço. É preciso ter muita cautela na hora de fazer essa reflexão. Muito bem, já falei demais para o meu tamanho, vamos encerrando aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo. Tchau, Pica-Pau.